Olá, internautas, aqui é Ricardo Soares, Política com Visão. Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal. Estamos aqui nas nossas plataformas e você é a pessoa mais importante desse canal, ok? Estamos nesta tarde aqui com a doutora Débora Araújo. Nosso tema dessa entrevista é o Janeiro Branco. Mas antes de iniciar essa entrevista, eu quero trazer aqui 40 segundos de silêncio. Pronto, internautas. Nesse momento, segundo estudos e estatísticas, a cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio no mundo. Então, nesse momento, alguém cometeu suicídio. E aí, na memória dessas famílias, desses familiares e de outras famílias, que nós vamos fazer essa entrevista do Janeiro Branco com a doutora Débora. Lembrando que entre os jovens é a segunda causa de morte, o suicídio entre os jovens no mundo todo. Doutora, é uma estatística alarmante, cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e dentre essas pessoas, o segundo tipo de morte é o suicídio de jovens. Como a senhora avalia o Janeiro Branco? Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal. Boa tarde, meu querido, boa tarde, né, internautas. É uma grande satisfação para mim, enquanto profissional de saúde, né, promover esse momento e obrigada, viu, pelo convite. Pronto. É preocupante, né, quando a gente fala assim, nesses dados que o senhor bem soube mencionar para a gente, realmente é preocupante. É questão de saúde pública, é questão social e é questão para nós. A gente recebe todos os dias, eu falo todos os dias mesmo, né, no que diz respeito à saúde emocional, à saúde mental. A gente recebe todos os dias dos mais variados públicos, de criança a idosos, a gente recebe pessoas com demandas das mais diversas possíveis relacionadas, né, ao que a gente diz respeito à saúde mental e à saúde comportamental. Então, quando a gente fala nesse Janeiro Branco, nessa temática, a finalidade desse Janeiro Branco surgiu justamente para atentar ao serviço público, atentar aos diferentes setores da nossa sociedade sobre a necessidade de intervir, de atentar, mas também, sobretudo, de intervir para que ações, né, possam ser de fato efetivas para que a gente diminua esses índices que o senhor tão bem trouxe para a gente. Doutora, o Janeiro Branco surgiu logo depois da pandemia, 2022, 2023, e agora 2024, nós temos um tema do Janeiro Branco, que traz o tema para você cuidar da sua mente. Como a senhora analisa esse tema tão importante nos dias atuais? O Janeiro Branco, né, ele vem com essa necessidade, como eu falei anteriormente, de atentar para esse tema tão importante que é a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. E aí vem justamente no janeiro que a gente chama de a nossa página branca, que aí a gente vai escrevendo no decorrer do ano. Então, é um período, né, é uma oportunidade assim, muito propícia, eu diria, para se repensar os desafios da vida, para se repensar aquilo que precisa de alteração, aquilo que precisa de intervenção, para que eu possa ter, digamos assim, um ano melhor, né? Segundo as pesquisas, doutora, 200 mil pessoas em 2022 foram afastadas pelo INSS por transtornos mentais na área do trabalho. É preocupante, doutora, o número de trabalhadores após pandemia, esse número de 200 mil pessoas ser afastado do trabalho por doenças mentais? Sim, com certeza, né? A nossa população, digamos assim, economicamente ativa, ela é muito importante.
para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, ao passo que eu tenho um paciente, que eu tenho uma pessoa que muitas vezes ela precisa ser afastada da sua atividade, da sua vida social, mas da sua vida de contribuição à sociedade, isso é um grande prejuízo, né, para a nossa sociedade e para o nosso país, porque vai estar afetando, né, de uma certa forma, na contribuição daquela pessoa, né, para o meio social. Então, quantas pessoas assim são necessárias de afastamento de trabalho, por muitas vezes laudo de um psiquiatra, laudo de um profissional que precisa se cuidar, né? É uma questão realmente urgente e necessária falar em saúde mental, falar em saúde emocional, porque priva as pessoas de usufruir de uma qualidade de vida que lhe é tão própria, né, que lhe é tão necessária. Muito bem. Doutora, conforme estatísticas, também pesquisa, 10% da população brasileira sofre de depressão. Trazendo para Ipaumirim, qual a estimativa a senhora traz aqui na nossa cidade? São grandes, são muitos casos que chegam de depressão, pessoas com depressão, e diga também o que é a depressão em si. Certo. São muitos, assim, né? Eu diria que são um percentual, assim, considerável que a gente tem. E aí, realmente, de uma faixa etária, assim, muito variada. A gente tem desde pacientes jovens a pacientes idosos que se encaixam, né, nesse transtorno de depressão. Então é muito importante, né, que a gente possa atentar para aquilo que vai se encaixar dentro do diagnóstico de depressão. Então, quando eu tenho aquela pessoa que tem apresentado sintomas de tristeza recorrente, sintomas de falta de satisfação emocional, falta de desejo, de prazer em realizar as suas atividades diárias, falta de desejo muitas vezes com o cuidado consigo, as pessoas muitas vezes que apresentam choro com constância, em demasia, então, algo não está certo, né? A luz vermelha acendeu. A luz vermelha acendeu, exatamente. Então, precisa desse cuidado. E qual seria, né, esse cuidado? Procurar o serviço de saúde. Felizmente, no nosso município, a gente tem uma oferta assim, muito boa no que diz respeito à atenção primária. A gente tem muitas unidades de saúde, né, as UBSs, que acabam sendo esse contato inicial com a população. A gente tem as nossas agentes comunitárias de saúde, que são aquelas, né, aqueles que vão estar lá no dia a dia, que vão estar lá dando essa, digamos assim, muitas vezes a assistência primeira, né? Então, noto algo de diferente, às vezes é a agente de saúde que chega pra gente e comenta algo da família, às vezes é um familiar ou, em alguns casos, é a própria pessoa que nota e que nem sempre isso vai acontecer. Daí a importância de quem está ao redor atentar. Então, notou esses sintomas que eu falei inicialmente, procurar o serviço de saúde, para a gente realmente categorizar ou não como um transtorno, né, depressivo. Muito bem, Ricardo Soares, canal Político com Visão, trazendo a doutora Débora Araújo aqui em Ipaumirim. A gente observa, doutora, as pessoas se preocupando em fazer academia, caminhada, né, baixar a glicemia, né, o corpo, colocar o corpo em forma. Isso é o cuidado com o corpo. Também deve-se ter cuidado com a mente. Muitos se preocupam com o corpo, mas não tem cuidado com a mente. Assim como você se preocupa com o corpo, também deve se preocupar com a mente. Doutora, o que é necessário para as pessoas entenderem que não é somente o corpo que faz parte da nossa matéria, mas sim a mente? O que é necessário para a pessoa entender que ela tem uma mente e precisa cuidar dela? Primeiro, eu preciso ter a noção, né, a consciência de que eu preciso cuidar de mim, né, de cuidado consigo. Então, quando eu falo desse cuidado, passa do cuidado, digamos assim, um cuidado intersetorial, vai envolver aí vários setores da nossa vida. Então, muitas vezes, a gente divide, segmentariza demais a pessoa enquanto indivíduo, mas nós somos um conjunto de emoções. Daí a importância, né, que o Janeiro Branco ele traz sobre falar em saúde mental, mas também saúde comportamental. Então, na saúde, a gente fala muito no que a gente chama de MEV. Essa sigla significa mudança de estilo de vida. Então, quais
as atitudes necessárias, o que é aquilo que eu trago, que eu levo em consideração para ter uma boa saúde mental. Então eu tenho essas ações aí que o senhor soube nos trazer. Atividade física, atividade de lazer, atividade social, uma boa leitura com a família, exatamente. Esses dias eu li um livro, que o nome desse livro é A Virtude da Ordem. Então, nossa vida, ela precisa, digamos assim, de uma ordem, né? De ordenar a nossa vida. Um trabalhador que ele só vive para o trabalho, algo não está ordenado. Então, são vários segmentos, né? Eu diria que cada dedo da nossa mão, ela tem uma funcionalidade. Então, cada área da nossa vida há uma importância assim de ser. Então, o profissional, ele precisa sim dessa atenção à saúde emocional, dessa atenção à saúde física, porque a gente é um conjunto de emoções, né? E se não bem trabalhadas, isso vai interferir de uma forma importante na nossa vida profissional, na nossa vida social, e aí vai. Muito bem. Doutora, existe uma palavra bem difícil e também é uma barreira que chama-se preconceito. Às vezes, a pessoa que tem um início de depressão, está com a doença mental, ela não quer ir ao médico porque, vão me chamar de louca, eu estou ficando doida, vão me dar remédio para me tomar remédio controlado. Isso é um tabu, doutora? A senhora como profissional, isso é um tabu para os profissionais cuidar da população que sente o sintoma, mas não quer a cura ou o tratamento da doença? Hoje, felizmente, a gente tem cada vez mais, né, isso tem conseguido, né, desmembrar isso, tem conseguido tirar isso de vista. Claro que a gente encontra muito, sim, ainda. E às vezes é a própria pessoa que não procura, quando a gente orienta, indica uma psicoterapia, mas eu não vou procurar um psicólogo porque eu não estou doido, né? Então infelizmente a gente ainda tem, só que felizmente de uma forma bem menor do que, digamos assim, a gente tinha antes. Então, eu fico muito feliz quando chega um paciente que diz que tem a noção de que precisa e que decidiu procurar e que entende a importância de um psiquiatra, que entende a importância de um psicólogo e que entende que precisa cuidar daquilo, para que aquilo não, digamos assim, não vá piorar, não vá se tornar um problema maior. Então, ainda assim, o preconceito, mas de uma forma bem menor do outro, com quem precisa em si desse cuidado, mas também de quem precisa do cuidado para consigo mesmo. Muito bem. Doutora, acontece também muitas vezes, né, a família percebe a mudança de comportamento do seu familiar, do seu ente querido, e ela mesma também começa a discriminar aquela pessoa, né, dizer que é coisa da cabeça. Também a família também pode proporcionar o tratamento e o sintoma antes que venha causar um dano maior a essa pessoa? A família, né? A família ela é muito importante. Assim, quando eu acompanho, assim, a gente acompanha, né, nossa realidade médica, muitas pessoas. Quando eu digo muitas, são muitas mesmo. E há uma grande diferença naquelas pessoas que têm um suporte familiar para aquelas pessoas que, infelizmente, não conseguem ter suporte. Então, a família, ela contribui de uma forma, assim, importante, tanto para a identificação dos sintomas, como também para a intensificação de alguns sintomas, digamos assim. Algumas famílias que não têm, digamos, uma certa ordem. Então, a gente tem pessoas que acabam desenvolvendo sintomas, digamos, precoce, acaba acentuando outros sintomas. Isso a gente vê principalmente no paciente jovem. Muitos jovens chegam relatando de traumas familiares, de conjunturas muito difíceis dentro de casa, dentro da família, e que aí a gente precisa realmente de um trabalho que não é só com o paciente, não é só com aquele jovem, mas é um paciente com toda a família, né? Porque a saúde se faz com toda a família. Daí, né, a importância da saúde da família, né, de trabalhar toda a comunidade, de trabalhar a família. Muito bem. Doutora, existem vários distúrbios, né, que são externalizados, e eu quero citar aqui 3. Falamos da depressão, o alcoolismo e o estresse. Então, como a senhora analisa essas 3 situações? O que é uma pessoa com depressão, o que é uma pessoa que já é alcoólatra e o que é uma pessoa que está com estresse? Quando a gente traz a depressão, né, já trouxe um pouquinho anteriormente, a gente tem sintomas
sintomas muito negativos, digamos assim. A gente tem aquele paciente que permanece no estado de tristeza constante. A gente tem um paciente que muitas vezes apresenta um choro com facilidade, sem motivos. A gente tem um paciente que quer se excluir socialmente. E a gente tem um paciente que perde muitas vezes a vontade. Vontade de fazer, vontade de cuidar de si, vontade de ter prazer naquelas ações, naquelas atividades que para ele anteriormente lhe traziam, né? Lhe traziam prazer, digamos assim. E aí quando eu trago o alcoolismo que infelizmente, assim, a lidar com a realidade, sabe, de saúde que eu atendo hoje, é um problema que afeta, assim, demasia a nossa sociedade, a nossa comunidade e as famílias. É um problema que mexe muito ali naquela origem, naquele seio familiar. Então, o que é o alcoolismo? O alcoolismo, ele se torna, é uma questão de saúde pública, né? Não é, muitas vezes a gente trata e às vezes tem o risco da sociedade de acusar, é porque quer, mas é uma doença sim que precisa de tratamento. Então eu vou ter aquela pessoa que simplesmente não consegue ter controle sobre si, porque daí vem o vício. Quando eu passo a não ter controle sobre si, quando há essa necessidade de repor, uma dosezinha pequena já não dá mais certo, eu vou precisando cada vez mais de doses maiores, aí eu já tenho o alcoolismo, que é assim uma doença que tem acompanhamento, tem tratamento e tem a intervenção sim da saúde. E aí o estresse, hoje o Brasil ele é um país de estressado, né? Digamos assim. É feio, né? Feio e é ruim falar. Quando eu lido assim com questão de mundo, é um país estressado, né? Cada vez mais pessoas estão estressadas, cada vez mais pessoas jovens. Às vezes eu vejo crianças dizer que estão estressadas, né? E às vezes é bonito falar que eu estou estressado. Se passou-se a ideia de que é bonito falar que a pessoa está estressado, é como se o fato de estar estressado tivesse relacionado à carga de trabalho, né, à correria do dia a dia, mas a gente precisa ter atenção muitas vezes a isso, né? A gente tem a síndrome de Burnout, né, que são pessoas, que são profissionais cada vez mais sobrecarregados, profissionais cada vez mais estressados, profissionais com carga de trabalho, carga emocional gigantesca que precisa de intervenção. Daí a importância também, assim, de todos os setores darem atenção à questão de ter um psicólogo, né, de ter os recursos humanos, o setor de recursos humanos também, que vai estar ali acompanhando. Muito bem. Ricardo Soares entrevistando a doutora Débora Araújo, falando sobre o Janeiro Branco. Doutora, nós temos, para explicar para os internautas, nós temos a psicanálise, que ela vai trabalhar na área dos impulsos, interpretação de sonhos, do id, do ego, superego. Nós temos a psicologia, que vai ver a parte do comportamento do indivíduo, e a psiquiatria, que é a parte de medicamental. E a pandemia trouxe uma nova visão desses profissionais, que antes as pessoas tinham essa barreira, que nós falamos, eu não vou para o psiquiatra porque eu vou dizer que eu sou doido. Eu não vou para o psicanalista porque vão dizer... Mas a pandemia trouxe à tona a realidade dos fatos. A senhora, como profissional, o que a senhora tem a dizer aos pacientes que não têm ainda essa barreira de vir dizer que estão com problemas emocionais, que estão chorando, que mudaram o comportamento? O que só tem para dizer para os pacientes que ainda não se colocaram na posição de se tratar e para os familiares? Cuidar da nossa saúde, né? Cuidar consigo nunca é demais. E é um presente, né? Alguns pacientes eu recebo e eles falam que saúde é um presente. Então, a saúde nossa é um presente, a forma como a gente cuida dela é o nosso presente para o mundo, digamos assim. Então, cuidar da nossa saúde é o melhor presente que a gente oferece para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu recebo muitos pacientes que eles falam que eu digo, não conseguiu vir, venha, retorne, que eu preciso lhe ver, eu quero lhe ver, saber como é que tá. E eles dizem que não tem tempo de cuidar de si porque tá cuidando dos outros. É a mãe de família que não cuida de si porque tá cuidando dos filhos. É o esposo que não consegue porque tá dando de conta, né, de uma demanda assim gigantesca que a gente sabe. É um que tá cuidando do outro que às vezes esquece de cuidar de si. Né? E eu sempre falo, cuidar de si não é um luxo,
mas é um favor. Eu só cuido bem do outro quando eu cuido bem de mim mesmo, né? Então, para que eu ofereça, para que eu oferte melhor um cuidado ao outro, faz necessário cuidar de si. Então, esse cuidado é muito importante, né? Não pensemos, né, que procurar o serviço de saúde vai ser uma sobrecarga. Claro que a gente tem muitas vezes o serviço de saúde sobrecarregado, muitas demandas, mas a gente está aqui para ouvir. A gente está aqui para ouvir as demandas de cada um. E quantos pacientes eu recebo que dizem que, doutora, eu simplesmente precisava conversar, eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Então, que a gente possa deixar cair, né, os preconceitos, deixar cair as correrias também da vida, as outras demandas que a gente tem, que a gente procure tempo para cuidar de si, para que a gente oferte melhor o nosso tempo e o nosso cuidado para o outro. Muito bem. Doutora, saúde mental, mês de Janeiro Branco, a saúde da mente. Queria que a senhora dissesse a sua opinião a respeito das mídias, a respeito da tecnologia, do celular. O uso do celular excessivamente é prejudicial à saúde mental? A gente tem o uso das telas cada vez mais precoce, cada vez aumentado, né? Em questão de tempo, em questão de, digamos assim, quantas e quantas crianças, né? A gente tem cada vez mais crianças que têm acesso muito cedo às telas. As telas, como qualquer outra tecnologia, elas vêm com pontos assim muito positivos, né? Quantas vezes facilita demais a gente, né? A gente tem um serviço eletrônico que facilita a nossa vida, a gente tem redes sociais que facilitam a nossa vida, mas a gente também tem a sobrecarga, tem o excesso, né? Eu aprendi lá da minha mãe de criança que tudo demais é veneno, né? Então é o equilíbrio. Há uma faixa etária que a gente orienta começar a exposição das telas, que a gente considera pelo menos a partir dos 2 anos. Sei que não é fácil muitas vezes, né, para a mãe de família, para os pais lidarem, muitas vezes assim com vários filhos em casa, tendo que dar de conta, de organizar e tudo. Sei que criança dá trabalho mesmo, mas a gente, né, faz parte da vida isso. Então, retardar um pouco a exposição de telas, pelo menos a partir dos 2 anos, e categorizando também o tempo de exposição. As crianças, elas não têm noção daquele que faz mal e daquele que não faz. Então, é o adulto que precisa intervir. Então, você pai, você mãe, é você quem vai intervir, é você quem vai dizer o horário, o momento certo, se seu filho usar ou de não usar. E aí também vem uma atenção para o jovem. A gente pega cada vez mais, assim, eu recebo muitas mães que falam de que seus filhos vão até 2, 3 horas da manhã usando celular, usando telas. E aí acaba comprometendo, às vezes, muitas vezes, a questão escolar, acaba comprometendo muitas vezes a vida social. São jovens que muitas vezes não querem ter vivências sociais fora de casa, porque simplesmente preferem usar o celular, preferem estar recluso às telas. Então tudo vai partir de um equilíbrio de quem consegue dar esse equilíbrio. A criança por si só, ela não vai ter essa noção de entender quando pode usar. O jovem, muitas vezes, ele também não vai ter esse entendimento. Então, é daquele adulto que vai estar perto, de ficar orientando. Agora pode, agora não pode. Com equilíbrio também, com conversa, que a gente precisa conversar. A gente tem que construir nas nossas casas, nas nossas famílias, esse elo de comunicação. Comunicação é um dos meios assim, mais importantes da nossa vida. Então, eu preciso, por primeiro, começar a ter comunicação dentro de casa, para depois, né, haja essa comunicação. Então, o serviço de saúde, ele é uma porta assim, de comunicação gigantesca. Então, que a gente possa gerar comunicação. Né? Os nossos meios de comunicação, as nossas redes sociais vieram, assim, muitos pontos positivos. Trazem, muitas vezes, temas importantes sobre o Janeiro Branco, por exemplo. Mas a gente precisa só desses ajustes, né? Desse equilíbrio, dessa comunicação. Muito bem. Entrevistando aqui a doutora Débora Araújo, sobre o Janeiro Branco. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Pode ficar aqui com as suas considerações finais no programa. Eu queria, sim, atentar realmente, né? O Janeiro Branco, quando ele surgiu com essa necessidade de atentar as pessoas, de chamar a atenção para esse tema tão importante. Quando eu falo em saúde mental, quando eu falo em saúde comportamental,
eu falo muito sobre a forma como eu estou para ofertar o meu melhor para o mundo. Qual a nossa função, né, enquanto seres sociais, enquanto comunidade que a gente vive, nossa missão é a de servir. Então, quando eu procuro estar bem do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, eu posso ofertar, digamos assim, o meu melhor para a nossa sociedade. Então, que você, né, notou algum sintoma diferente, algo não está bem, o sono não está ajustado, procure o serviço de saúde. Se tiver vergonha, às vezes, de falar para quem está dentro de casa, a gente está aqui, enquanto saúde pública, para atender a nossa população, para atender a nossa comunidade. Então, há os meios e a gente está disposto a agir e atender, né, a nossa comunidade. Muito bem. Ricardo Soares, Política com Visão. Um abraço para todos. Dá um tchau lá, doutora, pro pessoal.